A história começa em um local de trabalho sem nome, em um dia ensolarado comum. O gerente do local está irritado com a ausência de um mergulhador que foi chamado para tratar de outro assunto importante. Devido aos prazos, ele decide não esperar e convida todos os trabalhadores presentes a concluírem a obra por um valor à parte. De todos os trabalhadores presentes, apenas um sujeito magro se ofereceu para fazer o trabalho. Pergunta se a pessoa que se ofereceu para mergulhar se ela consegue realizar a tarefa com um corpo tão frágil. Às dúvidas de seus superiores, ele apenas responde que o dinheiro não vai render sozinho. Depois de algum tempo, os seguranças começam a duvidar se o mergulhador sufocou ou está simplesmente fingindo. Um dos trabalhadores percebe um mau funcionamento do dispositivo de comunicação com o mergulhador, por isso grita apressadamente para que ele seja retirado. Sem pensar duas vezes, os seguradores o tiram da água. Ao emergir, o mergulhador tira a máscara e relata a conclusão da tarefa. O chefe do estabelecimento, ao pagar a taxa, fica surpreso com o cara e diz que o dinheiro vale mais para ele do que a própria vida. É assim que conhecemos um cara chamado Eugene, que, aos 18 anos, está pronto para fazer qualquer coisa por dinheiro para o tratamento de sua irmã. Ao sair, pensou que seria ótimo receber essas quantias todos os dias. Após esse pensamento, ele imediatamente começou a sangrar, o que o fez até parar. Tudo isso foi visto por um estranho misterioso, cujas roupas não deixavam claro quem exatamente estava diante do personagem principal. O estranho iniciou a conversa de forma bem abrupta, dizendo que o cara estava arriscando a vida por alguns centavos e duvidava que esses riscos valessem a pena. O personagem principal também respondeu diretamente que não teria corrido tais riscos se não precisasse de dinheiro. Um estranho misterioso ofereceu ao herói a chance de ficar rico apenas tentando jogar um jogo seguro. Confundindo a figura misteriosa com um fraudador, o herói recusou-se a participar do jogo e, dizendo não estar interessado, simplesmente seguiu em frente. Outras ações nos levam ao hospital, onde o personagem principal se comunica com a irmã ao telefone e relata que comprou para ela sua guloseima preferida. Um médico se aproxima dele, a quem o personagem principal o cumprimenta e diz que o procurava. O médico interrompe o personagem principal e depois pergunta se as contas do tratamento de sua irmã foram pagas, pois caso contrário ele não tem o direito de tratá-la. O médico também observa que o estado da irmã do protagonista está piorando e ela precisa de um transplante o mais rápido possível, e dado o bem-estar do herói, vale a pena se preparar para o pior. O herói responde que arrecadará a quantia necessária, ao que o médico apenas responde sarcasticamente que só precisa arrecadar algumas centenas de milhares. Toda a cena é percebida pelo mesmo estranho que estava no local da obra. Chegando ao quarto da irmã, o personagem principal pensa em voz alta o que deve fazer e onde encontrar tamanha quantia. Raciocinando, ele olha para sua irmã conectada a um dispositivo médico. Infelizmente, ela não consegue lhe dar uma resposta, pois não está consciente, por isso ele se cala. O personagem principal recebe uma ligação de seu pai em seu telefone. Ao sair da enfermaria, o herói imediatamente lembra ao pai que não lhe dará dinheiro, ao que o pai apenas diz que não adianta tratar a irmã e que o dinheiro pode ser ganho com a venda de seus órgãos após a morte. Ele também diz ao herói que com o dinheiro que ganhar ele poderá facilmente ir para a escola, e poderá fazer um ótimo funeral para sua irmã, o que faz o herói cerrar os dentes de raiva. O herói responde com raiva ao pai que não se deixará envolver em suas aventuras e prejudicará sua irmã. Por fim, insultando o pai, ele interrompe a ligação, o que não é um bom presságio. Depois de se recuperar um pouco, ele percebe alguém do outro lado do corredor. Do outro lado do corredor ele vê uma figura familiar, o mesmo golpista do canteiro de obras que queria lhe oferecer um jogo. O herói fica surpreso que esse alguém o esteja observando, e o próprio estranho, levantando a mão amigavelmente, o cumprimentou. Aproximando-se rapidamente, o herói começa a perguntar por que o estranho o segue e ameaça chamar a polícia caso não saia do hospital o mais rápido possível. O estranho, em resposta, informou calmamente ao personagem principal que o havia entendido mal. Ele estava procurando por ele, procurando apenas se oferecer para jogar um jogo com ele. As regras eram simples. Se o herói o pegasse entre 3 ruas em menos de 5 minutos, receberia 100 mil como prêmio. O personagem principal respondeu a essa proposta chamando o estranho de psicopata e disse que não cairia nessa tão facilmente. Dito isto, o personagem principal também notou para si mesmo que o logotipo nas roupas do estranho lhe parecia muito familiar. Com um estalar de dedos, o estranho informou ao herói que 20 mil do prêmio em dinheiro já estavam na conta do herói, e o valor restante seria transferido assim que o estranho fosse pego.
O personagem principal tinha grandes dúvidas sobre a situação atual, mas por curiosidade, ainda assim decidiu olhar seu telefone. Em seu telefone, ele viu uma nova mensagem de seu banco e, de fato, 20.000 haviam sido depositados em sua conta naquele momento, e ficou surpreso ao ver que o estranho tinha o número do seu cartão. O herói dirigiu-se ao estranho com perguntas sobre onde conseguiu o número do cartão e o que aconteceria se ele se recusasse a participar, ao que o estranho respondeu que não havia necessidade de devolver o valor. O herói nunca deixou a sensação de que algo estava errado aqui, mas percebendo que já tem o dinheiro e não tem nada a perder nessa situação, aceita participar. O herói disse que aceitou o desafio, mas antes mesmo de terminar de falar, o estranho pulou pela janela, anunciando que a contagem regressiva havia começado e o jogo já havia começado. Correndo até a janela, ficou muito surpreso, pois o estranho já estava fugindo dele bem no fundo, sem sofrer nenhum dano. Embora o herói entendesse que toda essa situação era uma completa estupidez, naquele momento ele tinha como objetivo apenas uma coisa: tirar esse dinheiro do estranho. Com um zelo brutal, desceu correndo as escadas do hospital, com o objetivo de alcançar o estranho o mais rápido possível e conseguir a cobiçada quantia. Depois de apenas 30 segundos, o herói já estava na rua e, percebendo o estranho, correu para o beco onde o viu. O herói entendeu que correndo atrás do estranho não o alcançaria, portanto, conhecendo o entorno, decidiu pegar um atalho. Ele rapidamente encontrou o caminho mais curto e já no segundo minuto de perseguição estava muito perto do estranho, mas ainda assim fugiu teimosamente do herói. Superando todos os tipos de obstáculos, ele perseguiu incansavelmente o precioso jackpot, mas ainda não conseguiu alcançar o estranho. O herói correu com tanta velocidade que nem percebeu os transeuntes que saltaram do seu caminho no último momento. Mais de 3 minutos de recuperação já haviam se passado e, finalmente, o herói havia diminuído tanto a distância que estava literalmente respirando nas costas de seu alvo. Mas mesmo assim, o estranho não diminuiu a velocidade por um momento, ele continuou a correr o mais rápido que pôde do nosso herói, sem um único sinal de cansaço. Por mais teimoso que fosse o personagem principal, toda vez que se aproximava de um estranho, ele escapava do herói e parecia simplesmente desaparecer. O próprio herói já entendeu que estava no limite, perseguindo o estranho com velocidade e resistência desumanas. Olhando para o telefone, o herói viu que o tempo estava quase acabando e nesse ritmo ele nunca o alcançaria. Percebendo que não há outras soluções, o herói continua perseguindo o estranho nos telhados dos edifícios. Ele, sem prestar mais atenção em nada, corre pelos telhados dos prédios em busca de seu objetivo. No último momento ele freia bem na beira do telhado, quase caindo. Ele estava a apenas um passo de cair de uma grande altura, sem fôlego, olhou em volta em busca de um estranho. O estranho abaixo ainda fugiu rapidamente do personagem principal, sem prestar atenção em nada. O herói duvidou se deveria pular, porque a altura era tal que era muito fácil cair até a morte. Lembrando-se da irmã, ele deixou de lado todas as dúvidas e correu pelo telhado atrás do estranho. Tendo ganhado velocidade suficiente, ele sem dúvida saltou em direção ao estranho. O herói voou direto para o estranho, faltando apenas alguns segundos para o final da perseguição. O estranho continuou correndo sem parar, mesmo nos últimos segundos não relaxou. O estranho acreditava que já havia vencido e esse sentimento de vitória não era sincero, pois esperava que o menino se mostrasse um adversário mais interessante. Literalmente um momento. E o personagem principal já está atrás do estranho com o braço estendido. O último lance e o herói alcança o estranho, conseguindo alcançá-lo no último segundo. O estranho se vira bruscamente e percebe com surpresa que o personagem principal realmente conseguiu alcançá-lo. O personagem principal, tendo agarrado o estranho, puxa-o para si, gritando que o alcançou, declarando solenemente a sua vitória nesta perseguição. Após um curto período de tempo, nosso herói está tentando se recuperar desta corrida, e o estranho espera pacientemente. O estranho reconhece a vitória do nosso herói e obedientemente transfere o valor restante, informando-nos que ainda existem jogos com taxas elevadas nos quais você pode participar. Apesar do cansaço e da dor das escoriações sofridas durante a queda, o personagem principal ouve as palavras do estranho e, ainda agarrado a qualquer oportunidade de ganhar dinheiro, concorda sem hesitar. O estranho apenas aceitou friamente o acordo, e o herói só agora chamou a atenção para o rosto misterioso do estranho, cuja pele exalava um brilho anormal e cujos olhos brilhavam sob o capô como duas pequenas lâmpadas. Tendo examinado a aparência do estranho com um pouco mais de detalhes, o herói ficou muito surpreso com o que pôde ver.
Mas antes que pudesse dizer uma palavra, o estranho instantaneamente se viu ao lado do herói, agarrou-o pelo pulso com as mãos frias e colocou uma pulseira estranha em sua mão. A pulseira acabou sendo um dispositivo que, fechado na mão do herói, acendeu, exibindo o processo de lançamento, e também anunciou com voz fria que a digitalização da identidade do jogador havia começado. Terminado, o bracelete anunciou a confirmação da inscrição de um novo jogador, e naquele exato momento o mundo inteiro nadou diante dos olhos do herói. A dor tomou conta de sua cabeça, a fraqueza tomou conta de seu corpo, suas pálpebras se fecharam sozinhas. Incapaz de ficar de pé por mais tempo, ele caiu no chão bem sob os pés do misterioso estranho. Depois de algum tempo, a consciência do personagem principal começou a retornar gradativamente a ele. Antes de abrir os olhos, o herói sentiu que havia um fedor repugnante ao redor que permeava todo o espaço circundante. Apesar da dor por todo o corpo, o herói tentou se levantar, o cheiro de carne podre atingiu seu nariz, impedindo de respirar normalmente. Assim que sua visão clareou um pouco, ele imediatamente notou uma mão humana meio mutilada e podre. Depois de se levantar totalmente, percebeu que estava em uma sala repleta de cadáveres mutilados de pessoas. Em uma das paredes havia um enorme display com um cronômetro. No centro da sala estavam sentadas duas pequenas figuras em moletões semelhantes ao do estranho estava vestindo, e o próprio herói estava vestido com algum tipo de uniforme esportivo. Uma voz fria, sem qualquer emoção, anunciou a toda a sala a necessidade de cumprir uma tarefa cujo objetivo era sobreviver durante 5 minutos, ao que as duas figuras do centro se animaram. Olhando de perto, podia-se ver que eram duas crianças que usavam o que parecia ser uma maquiagem tradicional. A voz fria continuou anunciando que o jogo estava prestes a começar, a condição permaneceu a mesma, sobreviver por 5 minutos. O herói ainda estava atormentado por dores de cabeça, mas mesmo assim ainda percebeu que uma voz fria começou a contar 5 segundos para o início do jogo. Tentando recriar os acontecimentos, o herói lembrou-se do estranho que colocou uma pulseira nele, após o que ele perdeu a consciência. Porém, ele não conseguiu raciocinar por muito tempo, pois a imagem que apareceu diante dele derrubou todos os pensamentos que estavam em sua cabeça. Aqueles dois roeram restos humanos junto com roupas, olhando para o herói com muitos olhos vermelhos brilhantes. Essa visão chocou o herói, fazendo-o congelar no lugar, olhando para aquela visão nojenta. A voz, encerrada a contagem regressiva, anunciou o início do jogo, após o qual o placar iniciou imediatamente a contagem regressiva de 5 minutos. Assim que ouviram o anúncio do início do jogo, as criaturas imediatamente jogaram fora partes de seus corpos e miraram no personagem principal, expondo seus dentes afiados, semelhantes aos de um tubarão. Mais um momento e as criaturas já correm em direção ao personagem principal com um único objetivo no olhar: matá-lo. O herói ainda não entendia o que estava acontecendo, mas tinha certeza de que nada de bom deveria ser esperado desses dois. Sem sequer pensar, ele fugiu desses monstros, ansioso para despedaçá-lo. Enquanto foge das criaturas, ele olha ao redor da sala em busca de algo útil para sua situação atual. Além da exibição do cronômetro, o herói não viu nada na sala e uma das criaturas já o estava alcançando. A segunda criatura desapareceu de vista em algum lugar, o que o próprio herói notou. E justamente quando pensou que o segundo não estava em lugar nenhum, ele apareceu bem na frente do herói, preparando-se para atacar. A criatura correu em direção ao herói, balançando a mão para despedaçá-lo. As garras da criatura cortaram o ombro do herói, rasgando seu moletom e deixando uma laceração profunda. Um pouco mais e a criatura o teria rasgado em dois, mas mesmo assim a dor irradiava frieza pelo corpo do herói. A segunda criatura também correu em direção ao herói, mas ele se esquivou habilmente e evitou outro ataque fatal. O herói rapidamente percebeu que esses monstros estavam caçando juntos, perseguindo-o como se fossem suas presas. Essas criaturas brincavam com ele e seus rostos distorcidos mostravam verdadeiro prazer com o que estava acontecendo. O herói já estava cansado de tanto recuperar o atraso e o ferimento só agravou a situação. O tempo também não esteve do lado do herói, porque a prova ainda não havia terminado. As criaturas rapidamente se reagruparam e uma delas, tendo plantado outra, preparava-se para lançá-la diretamente no herói. Com um arremesso poderoso, uma das criaturas arremessou a outra com tanta velocidade, como se fosse um tiro de canhão. O herói simplesmente continuou a fugir, mas a criatura voou com tal velocidade que ele só conseguiu notá-la quando ela já estava respirando em suas costas. A criatura voou para suas costas com tanta força que ele quase caiu, agarrou sua pele com suas garras negras, rasgando a pele de suas costas.
Com a mandíbula aberta, ela já estava se preparando para agarrar sua garganta com força. Depois de nivelar, o herói percebeu que a criatura se preparava para o golpe final, então agarrou sua mão, preparando-se para jogá-la para longe dele. Um lance e a criatura já está voando pesadamente na outra direção, espirrando o sangue do herói em diferentes direções. A dor irradiava por todo o corpo do herói, e a pulseira em sua mão chiava de forma alarmante. Restava muito pouca força e ainda faltava um pouco mais de 2 minutos. O herói continuou a fugir das criaturas, e elas o perseguiram incansavelmente, sem demonstrar nenhum sinal de cansaço. Mesmo assim, uma delas alcançou o herói e agarrou seus dedos com suas pequenas mãos com garras. A criatura apertou e puxou com força ambos os dedos, quebrando-os sem esforço como galhos secos. De dor, o herói gritou a plenos pulmões. Seus dedos estavam tão desfigurados que não pareciam mais uma mão normal e pareciam mais uma bagunça sangrenta. As criaturas apenas se divertiram com os gritos do herói, e ele mesmo negou com todo o seu ser que morreria aqui e agora. Em uníssono com o herói, a pulseira em sua mão gritou, informando-o do perigoso estado de sua saúde e exigindo que ele parasse. Faltava apenas 1 minuto para o final do jogo, mas o herói não tinha mais forças, por isso começou a engasgar ao caminhar. A única coisa que não lhe permitiu desistir até agora é saber que a vida de sua querida irmã depende dele e algo aconteceu em seu último suspiro. Uma certa força informou ao herói que agora ele tem acesso ao sistema, ao qual o herói apenas se perguntou que tipo de sistema era. Esse mesmo poder informava que o herói tinha acesso a uma nova habilidade chamada Reverso, após a qual as feridas do herói cicatrizavam em um instante e ele não se sentia mais cansado. O sistema relatou que a essência da habilidade de reversão era que uma vez a cada 10 minutos, atingindo um pulso de 200 batimentos por minuto, o herói podia ver os movimentos dos oponentes por 3 segundos. O herói estava completamente confuso sobre o que estava acontecendo, mas a corrida contra a morte ainda continuava, então ele decidiu testar seu novo poder. Por um momento, o mundo inteiro pareceu congelar, e o corpo do herói parecia estranho e se movia por conta própria. Imediatamente as criaturas avançaram simultaneamente contra o herói, preparando-se para desferir-lhe um golpe fatal. Eles voaram para o herói, cravando suas garras nele e arrancando pedaços de carne com os dentes, enchendo todo o espaço ao redor com sangue. Depois disso, o mundo e as sensações tornaram-se os mesmos. O herói ainda fugiu das criaturas e não houve nenhum arranhão nele. Analisando o que viu, o herói agora sabia de onde essas criaturas o atacariam e poderia rejeitá-las adequadamente. O futuro que ele conseguiu ver com sua nova habilidade se repetiu e as criaturas já voavam em sua direção. No último momento, o herói se esquivou, fazendo com que a garota simplesmente passasse voando pelo herói. O menino também passou voando, olhando de soslaio para o herói surpreso e ao mesmo tempo irritado, faltando apenas 10 segundos para o final do jogo. Embora faltasse pouco tempo, o herói ainda não conseguia relaxar, pois o jogo não havia acabado e as criaturas ainda pretendiam matá-lo. Mas mesmo permanecendo extremamente concentrado, o herói perdeu a garota de vista. Ela aproveitou esse obstáculo e correu em direção ao herói, e ele, por sua vez, tentou novamente ativá-lo ao contrário, mas nada aconteceu, pois a habilidade ainda estava em recarga. O herói ficou confuso e caiu no chão, e a garota já estava voando em sua direção para perfurá-lo. O jogo acabou, um silêncio mortal pairou no ar, como se toda essa perseguição nunca tivesse acontecido. O herói saiu desta sala como um vencedor, terminando apenas com cansaço e medo. O herói caminhou e se perguntou que tipo de lugar era aquele, quem eram aquelas crianças e se eram crianças em geral, se eram essas mesmas brincadeiras que o estranho lhe contava. Em vez de respostas, ele recebeu apenas uma mensagem de sua pulseira informando que havia recebido uma recompensa de 300 pontos. Sem ter tempo de entender a mensagem, o herói se deparou com uma sala inusitada, que decidiu verificar. Para sua surpresa, encontrou outras pessoas na sala, vivas e vestidas exatamente como ele. A sala estava bastante silenciosa, os únicos sons que se distinguiam eram o zumbido das lâmpadas e as conversas abafadas de algumas pessoas. Um cara de cabelos escuros chamou a atenção para o personagem principal e depois informou ao outro que mais 20 pessoas novas haviam chegado hoje. Ele ficou surpreso que de todos os 20, apenas o personagem principal entrou vivo na sala. Em resposta a essa afirmação, o herói apenas perguntou ao moreno quem eram aquelas criaturas e por que eram tão ferozes. Em vez de responder, o herói sentiu alguém agarrá-lo pelo ombro. Ele era um cara um pouco mais alto que o personagem principal, com dreadlocks verdes e uma bandana na cabeça. Ele perguntou ao personagem principal se ele se divertiu no primeiro jogo.
o que só o deixou perplexo. Decidindo mudar de assunto, ele se apresentou como César e disse que havia chegado aqui meio mês antes e era o mesmo jogador do herói. Ao ouvir isso, o herói olhou ao redor novamente, prestando atenção em todos os que estavam sentados, e então perguntou por que foram trazidos aqui. Mas, em vez de responder, o novo conhecido do herói sugeriu que fossem conversar em outro lugar. Tendo ido para outro local, continuaram a conversa, onde o novo conhecido disse ao herói que também havia passado no teste de 5 minutos, e o herói tentou entender onde eles estavam. A resposta não demorou a chegar. O cara dos Dreadlocks respondeu que eles estavam na arena, onde aconteciam jogos mortais, e perguntou se o herói sabia sobre o consórcio time. Ao ouvir uma resposta negativa, ele explicou que o consórcio Vreme é uma grande empresa de tecnologia que trabalha com inteligência artificial. O herói lembrou que o estranho que o trouxe até aqui tinha o logotipo desta empresa nas costas, mas ainda não entendia o que essa empresa tinha a ver com a arena. O cara com Dreadlocks disse para ele prestar atenção nisso. Depois disso ele pressionou algo na pulseira do herói. Imediatamente depois disso, uma pequena silhueta no ar começou a se formar a partir da pulseira com um feixe de luz direcionado. A figura gradualmente ficou mais clara e se transformou em uma pequena boneca preta com um chapéu vermelho e uma bandagem rosa na barriga. Esta boneca cumprimentou o herói, após o que ela disse que havia várias condições para brincar na arena, e a primeira delas era brincar para sobreviver. A segunda condição era que durante o jogo os jogadores acumulassem pontos e aumentassem seus níveis, e o último jogador receberia o direito de herdar toda a empresa time com seus bens. Havia também uma regra básica que afirmava que a recusa em jogar resultaria em execução. Dito isto, a silhueta do brinquedo começou a desaparecer, mas finalmente ela disse que a pulseira poderia fornecer informações adicionais para iniciantes. De tudo que ouviu, a única coisa que ficou impressa na cabeça do herói foi que se ele vencer receberá enormes ativos da empresa. A informação sobre as riquezas incalculáveis suscitou-lhe dúvidas, que manifestou ao seu novo conhecido, ao qual respondeu que só sabia com certeza que era incrivelmente difícil tornar-se o último jogador. Ele também disse que o jogo tem um sistema de 7 classificações, e atualmente elas estão nas mais baixas delas. O cara dos Dreadlocks levantou-se e seguiu na outra direção, informando ao mesmo tempo que para avançar ainda mais é preciso continuar jogando e acumulando pontos para subir de nível. Porém, quanto mais avançam, mais difíceis ficam os jogos. Aproximando-se das máquinas de venda automática, ele começou a explicar claramente que os pontos aqui são análogos ao dinheiro, com o qual é preciso comprar comida e água. Disse ainda que todos os dias tudo é limitado em quantidade e não há o suficiente para todos, mostrando simultaneamente que a máquina de venda automática está completamente vazia. Depois disso, o cara com Dreadlocks voltou-se para o herói e amigavelmente o aconselhou a não gastar todos os pontos de uma vez, pois assim que acabarem ele será executado imediatamente. O herói ficou surpreso com o quão pervertidas eram as regras neste lugar e quão perigosos eram os jogos, e também se preocupou com sua irmã, que ficou completamente sozinha no hospital. O herói perguntou ao cara com Dreadlocks o que aconteceria se ele recusasse e se ele poderia sair daqui, mas antes que ele pudesse responder, exclamações de outro jogador foram ouvidas ao lado. Outro jogador tentou nervosamente tirar a pulseira de sua mão, gritando ao mesmo tempo como aquele lugar o pegou. Em resposta a isso, a pulseira brilhou em vermelho, guinchou de forma alarmante e com voz mecânica exigiu que o jogador se acalmasse. No momento seguinte, o jogador foi literalmente dilacerado por dentro, deixando apenas uma enorme poça vermelha disforme. O herói ficou atordoado com tal visão e não conseguia tirar os olhos da poça de sangue que acabava de ser uma pessoa viva. Surpreso com a coincidência, o cara dos Dreadlocks respondeu ao herói que não poderia recusar o jogo, pois morreria se recusasse. Ele também disse que o herói deve estar preparado mentalmente, porque no futuro tudo só ficará mais difícil. O herói ficou surpreso ao ver que um jogador bastante experiente estava tão disposto a explicar-lhe as regras locais, que informou ao cara com Dreadlocks. Ele sorriu em resposta e disse que tinha visto o personagem principal atuar ao vivo e ficou surpreso, pois inicialmente não esperava nada de extraordinário dele. O herói ficou surpreso com os jogos de outras pessoas sendo transmitidos ao vivo para outras pessoas, e lembrando que o sistema o ajudou a evitar a morte, resolveu saber um pouco mais sobre o assunto. Mais uma vez, ele se voltou para seu novo conhecido com uma pergunta sobre o que são habilidades de sistema, ao que o cara com Dreadlocks apenas disse interrogativamente que não entendia do que o herói estava falando. No mesmo momento, o herói percebeu que só ele sabia sobre o sistema e era melhor não falar sobre isso por enquanto.
A conversa foi interrompida por um orador que anunciou que em meia hora a área pública seria fechada e todos aqueles que não regressassem aos quartos seriam executados. Ao ouvir o alerta, os jogadores começaram a se dispersar lentamente da sala. O cara dos Dreadlocks disse que o horário diário é das 8 da manhã às 8 da noite. Fora desse horário você deve estar sempre nos dormitórios, após o que chamou o herói para segui-lo até a cela. Não tendo outra escolha, o herói simplesmente concordou e seguiu seu companheiro de sofrimento. Chegando ao albergue, o herói viu que parecia mais uma prisão de segurança máxima. Ele disse ao seu companheiro que precisava descobrir como sobreviver aqui, já que não havia como sair. Seu camarada ficou surpreso com a calma do personagem principal, da qual ele lhe falou diretamente. Ele disse que levou 3 dias inteiros para aceitar seu destino atual, após os quais eles continuaram em direção à cela do herói. Ao chegar à câmera, o companheiro do herói foi surpreendido por outra coincidência, pois sua cela estava localizada logo abaixo da câmera do herói. Foi anunciado pelos alto-falantes que faltavam 5 minutos para o fechamento da área pública, portanto todos os jogadores deveriam retornar imediatamente às suas celas. O camarada do herói despediu-se e disse que amanhã com certeza tentaria mostrar-lhe o local. Em resposta, o herói apenas agradeceu mentalmente por lhe contar tanto sobre este lugar, pois graças a essa informação seria muito mais fácil se sentir confortável aqui. Sem parar muito, o herói abriu a porta da cela e entrou. Para sua surpresa, já havia outros 4 caras dentro da cela, 3 dos quais estavam sentados no chão, no centro da sala, e o quarto estava encostado na parede, encostando as costas nela. Os rapazes cumprimentaram o herói e disseram que ele dormiria mais perto do banheiro. Já à noite, quando todos iam para a cama, só o herói não conseguia dormir e ficava imerso em seus pensamentos. Ele ainda estava preocupado com a irmã. Tendo decidido afastar os pensamentos sobre ela, decidiu se familiarizar com todas as regras deste lugar. O herói ativou a pulseira e, tendo encontrado a seção que precisava com ajuda para iniciantes, abriu-a imediatamente. A pulseira exibia um display de luz à sua frente, no qual o treinamento aparecia diante dele na forma de um pequeno desenho animado, onde o narrador era um brinquedo já conhecido de Chapéu Vermelho. A brinquedo se apresentou como Star, após o que começou a explicar que após completar o primeiro jogo, todos os jogadores começam a acumular pontos pessoais. Todos os dias à meia-noite, 100 pontos são debitados das contas dos jogadores como pagamento pela acomodação na arena. Aqueles cuja pontuação for 0 perderão o direito de sobreviver, sendo destruídos instantaneamente. O nível atual do jogador é o primeiro e o mais baixo. Para chegar ao segundo nível você precisa ganhar 10.000 pontos, após os quais poderá desafiar o chefe. Esta notícia não deixou o herói feliz, pois no jogo de hoje ele recebeu apenas 300 pontos e posteriormente 100 seriam descontados dele para acomodação. O locutor continuou a história e disse que a arena colocará monstros diferentes em cada jogo para interagir com os jogadores. Os jogos em si serão divididos em 3 níveis de dificuldade, como iniciante, intermediário e avançado, e a recompensa por eles começa em 300 pontos para dificuldade iniciante e superior. Todos os dias você precisa jogar pelo menos uma partida, caso contrário terá que pagar multa de 500 pontos ou perder a vida. Depois de ouvir isso, o herói se lembrou do jogo de hoje. A ideia de que teria que lidar com essas criaturas todos os dias não o tranquilizou. Ele entendeu que se quisesse sobreviver, precisava treinar e vencer todas as rodadas. Os pensamentos do herói foram interrompidos por uma janela do sistema que apareceu de repente, informando de uma nova mensagem. Com tanta surpresa, ele ficou confuso e um pouco assustado, mas rapidamente recobrou o juízo e abriu a mensagem. O sistema anunciou que ajudará os jogadores organizando para eles sessões de treinamento por tempo limitado, que, além de desenvolver habilidades de jogo, também darão recompensas aos jogadores na forma de pontos adicionais. O herói ficou muito feliz com a notícia, pois além de melhorar suas habilidades, também receberia uma recompensa adicional, após a qual aceitou imediatamente o desafio de treinar. Num piscar de olhos, o herói se viu em um lugar vazio, mas iluminado, onde nenhuma parede, nenhum teto ou qualquer outra coisa era visível, exceto ele mesmo e a janela do sistema. O sistema disse que, tendo em vista o jogo diário na arena, será fornecido treinamento de simulação para os jogadores melhorarem suas habilidades. Após esta mensagem, um par de monstros já familiares a ele desde o primeiro jogo apareceu na frente do herói, após o que o sistema anunciou que a condição do jogo seria sobreviver por 5 minutos, e em caso de falha, uma quantia de 100 pontos seriam debitados.
O sistema também informou que o herói não receberia danos físicos na simulação, mas mesmo assim, esta noite não prenunciava nada agradável. Na manhã seguinte, um cara com dreadlocks procurava o herói na sala onde se conheceram. Procurou o herói assim que as áreas comuns abriram, mas não o encontrou em seu quarto ou em qualquer outro lugar. Vagando pela arena, ele presumiu que o herói tivesse ido ao jogo de hoje, então ele próprio foi ao local dos jogos. O cara com dreadlocks raciocinou em voz alta que o herói, sob tais cargas, já deveria ter sofrido 2 derrames e morrido. Seus pensamentos foram interrompidos pela silhueta de um jogador saindo da sala de jogos, e a silhueta parecia muito familiar. Seus olhos não o enganaram. Ele era um herói cansado, saindo calmamente da sala de jogos com a vitória. Tendo certeza de que o herói realmente havia saído da sala, o cara com dreadlocks, acenando alegremente com a mão, cumprimentou-o, ao mesmo tempo chamando-o de mano, o que o próprio herói percebeu imediatamente. O cara com dreadlocks ficou muito surpreso que o herói tenha saído para o jogo tão cedo, ao que o herói respondeu que queria chegar rapidamente ao ritmo local, embora o objetivo principal fosse na verdade testar as habilidades adquiridas na noite anterior. Lembrando da noite passada, o herói pensou em como na simulação ele teve que fugir dos mesmos monstros do primeiro jogo. Saber que os monstros não eram reais não ajudou a me livrar completamente da ansiedade, mas apenas ajudou a dar tudo de mim. Mas por mais que o herói quisesse vencer e não ser pego, as criaturas eram muito mais rápidas do que no primeiro jogo. Assim que uma das criaturas pegou o herói, o jogo terminou imediatamente com sua derrota, pela qual o sistema deduziu 100 pontos. Os próprios monstros desapareceram tão rapidamente quanto apareceram, e o sistema anunciou que o treinamento básico seria lançado. O herói ficou satisfeito com a situação, pois queria obter pelo menos algum benefício para si mesmo com esses treinamentos. Após uma ligeira mudança de ambiente, iniciou-se o treinamento básico, durante o qual o herói aprimorou os novos movimentos que o sistema lhe ensinou. Depois de muitas tentativas e fracassos, ele finalmente começou a ter sucesso e gradualmente dominou essas técnicas cada vez melhor. Os movimentos tornaram-se cada vez mais refinados e coordenados, e o próprio herói começou a se sentir mais confiante em si mesmo. Tendo completado o treinamento prescrito pelo sistema, o herói imediatamente se viu no quarto em sua cama e descobriu que fora da simulação o tempo continuava o mesmo e ele não passava mais de um segundo nele. Ele definitivamente passou muito tempo treinando, como evidenciado pelo cansaço em seu corpo, mas aparentemente o tempo passou de forma diferente no simulador. Lembrando de tudo isso, o herói se convenceu de que o treinamento estava funcionando e realmente o ajudaria a melhorar suas habilidades. Os pensamentos do herói foram interrompidos por um cara com dreadlocks, convidando-o para acompanhá-lo na prometida inspeção dos arredores. O herói, em vez de segui-lo, parou o cara, querendo lhe fazer uma pergunta. Com um tom completamente calmo, perguntou ao amigo se ele poderia participar de mais de uma partida. A pergunta chocou o cara dos dreadlocks, por isso ele até duvidou da sanidade do herói, pois quanto mais você joga em um dia, mais difíceis são as partidas, o que ele afirmou diretamente. Ele ainda duvidava que alguém aguentasse mais de um jogo por dia, e um cara que passava disse em voz alta que não entendia como o herói ainda não havia morrido. O que foi dito apenas provocou o herói, pois quanto maior a dificuldade, maior a recompensa, e com as habilidades adquiridas suas chances de vitória eram altíssimas. O herói passou por um amigo e disse que se você jogar uma vez por dia, os pontos acumulam por muito tempo, e ele mesmo ainda não está muito cansado e está pronto para jogar novamente. O cara com dreadlocks ficou extremamente surpreso com o quão arrogante o herói era, pois ele já havia sobrevivido 2 vezes ao jogo mortal. O herói caminhava sozinho para o próximo jogo, observando como os outros jogadores se preparavam para seus jogos ou se recuperavam de jogos já concluídos. Chegando ao lugar certo, a mesma enorme porta de metal atrapalhou o herói, atrás da qual um novo jogo já o esperava. A pulseira em sua mão confirmava que este jogo era de segundo nível e seria mais difícil que o anterior. O herói não teve pressa em entrar, embora o sistema já o convidasse a entrar, ele se levantou e pensou se deveria correr o risco. Naquele momento, outro jogador saiu correndo de outra sala, ele parecia maltrapilho e seu terno estava fortemente manchado com manchas de sangue fresco. Não tendo tempo de correr muito para longe da porta, ele caiu para trás, depois disso rastejou de volta, mais perto da porta aberta, para apoiar as costas nela. O herói olhou mais de perto e viu que o jogador não tinha a mão direita e faltavam vários dedos da direita. O herói ficou surpreso com a forma como o cara conseguiu isso, e também se perguntou em que jogo ele participou que o mutilou tanto. Relembrando novamente o treino noturno,
Percebeu que o jogo da manhã foi muito mais fácil para ele do que da primeira vez. A porta se abriu na frente do herói, e o próprio herói pensou que o jogo não deveria ser muito mais difícil que os anteriores. Ele lembrou mais uma vez que precisava ganhar o máximo de pontos possível, o que fez com que todas as dúvidas desaparecessem. Tendo perdido todas as dúvidas restantes, ele entrou na sala escura em direção a um novo jogo mortal. No interior, em vez da sala habitual, apareceu diante do herói um quadro completamente diferente, pois todo o piso era constituído por caminhos estreitos, sob os quais havia um abismo acima de uma piscina com um líquido incompreensível. O herói ficou muito surpreso com essas mudanças nas condições do jogo, pois agora as condições de sobrevivência eram completamente diferentes. A piscina abaixo assombrava o herói, porque o líquido transparente abaixo era tudo menos água. Sem ter tempo para pensar bem, foram anunciadas as condições para o próximo jogo, nomeadamente sobreviver 5 minutos e matar pelo menos um monstro. O herói ficou muito surpreso com as condições anunciadas, pois apenas sobreviver já era uma tarefa muito difícil, mas agora também era necessário matar um monstro dentro do tempo previsto. O sistema aconselhava tomar cuidado com poças de ácido sulfúrico, deixando claro que exatamente estava no fundo da sala, e os próprios monstros já estavam olhando mais de perto o herói. O sistema anunciou o início da competição, após a qual os monstros sem hesitação avançaram em direção ao personagem principal com ferocidade animal. As criaturas eram visivelmente mais rápidas do que antes, então uma delas ultrapassou rapidamente o herói. No último momento, o herói se esquivou do golpe, fazendo com que a criatura simplesmente passasse voando por ele. Depois de se esquivar, o herói fugiu imediatamente da criatura, mas o segundo já tentava ultrapassá-lo pelo outro lado. Foi muito difícil correr pelos caminhos estreitos, porque se o herói tropeçar, uma poça mortal de ácido sulfúrico o aguardará. Era com isso que o herói mais se importava, já que os monstros, chamados gárgulas, não eram tão perigosos quanto o ácido abaixo. As gárgulas perseguiram avidamente o herói, com isso, conseguiram cercá-lo, bloqueando os caminhos em diversas direções. O herói decidiu que a melhor solução seria pular o abismo, pois agora precisava da experiência que ganhou no treinamento noturno na simulação. Num piscar de olhos, ele pulou de seu lugar para outra passarela, evitando o destino de ser imprensado de ambos os lados por gárgulas. Encontrando-se em outra ponte, viu que havia se passado pouco mais de 1 minuto do jogo, mas como o objetivo desta vez também era matar o monstro, o herói começou a pensar em como poderia derrotar uma das gárgulas. Sem uma arma em mãos, ele não entendia como poderia se livrar de criaturas perigosas sem tomar banho de ácido. E naquele momento ocorreu-lhe que uma das ameaças poderia ser eliminada com a ajuda da outra. No mesmo momento, as gárgulas, como o herói, saltaram sobre o abismo, avançando sobre ele. Com um movimento hábil, o herói novamente se esquivou dos golpes das gárgulas, enquanto pensava em um plano para matar uma das criaturas usando sua habilidade. Simplesmente esquivando-se, ele desperdiçou um tempo precioso, então o herói tentou ativar sua habilidade reversa. Infelizmente para ele, a habilidade não foi ativada porque as condições necessárias não foram atendidas. O pulso do herói estava abaixo de 200, por isso a habilidade não pôde ser ativada. Não saber a trajetória dos ataques das gárgulas o atrapalhou e não lhe permitiu contra-atacar de alguma forma, então ele simplesmente continuou a evitar os ataques de outras pessoas. O herói lembrou que da última vez a dor de ferimentos graves o ajudou a aumentar o nível de seus batimentos cardíacos. Uma das gárgulas preparava outro ataque ao herói, então ele decidiu tentar se expor ao ataque. A criatura perfurou a mão do herói, causando ferimentos graves, mas ainda não fatais. A dor percorreu o herói como um rolo, fazendo com que seus batimentos cardíacos acelerassem muito rapidamente. A gárgula puxou a pata da mão do herói, espirrando sangue. Os batimentos cardíacos do herói aceleravam cada vez mais, e ele mesmo, com a mão balançando, continuava evitando novos ataques das gárgulas. Tendo alcançado o estado desejado, o herói finalmente conseguiu ativar sua habilidade. Ele viu de antemão como as gárgulas o atacariam, das quais ele agora poderia aproveitar e contra-atacar. O herói estava extremamente concentrado no que estava acontecendo, pois sabia que tinha apenas uma chance de um ataque bem-sucedido. Ele percebeu por si mesmo que as gárgulas têm tendência a matar o inimigo batendo com as garras no rosto da vítima. Portanto, o momento em que a criatura atacar será o melhor momento para contra-atacar. A criatura avançou sobre o herói, levantando a pata para o golpe final, mas o herói, em vez de se esquivar, começou a cair na cova com ácido.
A criatura voou atrás dele baixo o suficiente para desferir um golpe fatal, que o herói havia previsto com sua habilidade. Assim que a gárgula voou perto o suficiente, o herói se reagrupou e a chutou com toda a força que pôde na direção oposta da ponte. O chute mandou a criatura direto para a poça de ácido, onde com um poderoso respingo a gárgula voou em grande velocidade. O ácido imediatamente começou a corroer a criatura, que gritava de partir o coração lá embaixo, sem ter como sair. Depois de chafurdar um pouco no ácido, a gárgula afundou e uma das tarefas foi concluída. O próprio herói pendurou-se na ponte com o braço bom, de alguma forma se segurando e tentando recuperar o fôlego após uma cambalhota muito perigosa. Ele entendeu que se algo tivesse dado um pouco errado, ele seria agora aquele que gradualmente se dissolveria abaixo. Com dificuldade, o herói subiu até a ponte, onde a segunda gárgula olhou surpresa ao ver como seu irmão acabará de ser morto. Embora uma das criaturas tenha sido derrotada, o herói ainda precisava sobreviver por mais de 2 minutos. A ferida resultante continuou a sangrar e a doer terrivelmente, o que fez com que o herói duvidasse que seria capaz de continuar. Tudo flutuava nos olhos do herói e sua cabeça doía, dificultando a concentração em qualquer coisa. O herói pensou que este era o seu fim, mas naquele momento o sistema interveio, informando-o que uma melhoria na habilidade reverter para o segundo nível estava disponível. A habilidade poderia ser bastante melhorada, mas o custo da melhoria era de 300 pontos, o que era uma quantia séria para o herói no momento. O número atual de pontos do herói era 400, comprar uma habilidade agora poderia prejudicá-lo gravemente. Mas também melhorar a habilidade pode ajudar no jogo atual, já que com seus ferimentos o herói não durará muito e uma habilidade aprimorada é a única solução vencedora no momento. Percebendo que não havia escolha, o herói confirmou a atualização da habilidade por sua própria conta e risco. Além das melhorias gerais, a habilidade atualizada, ao desviar com sucesso de todos os ataques, aumentou a velocidade de movimento do herói por 2 minutos. Assim que o sistema atualizou a habilidade do herói, ele a ativou imediatamente. No mesmo momento, a segunda gárgula já voava em direção ao herói, preparando outro ataque com suas garras. Graças à habilidade, o herói evita com sucesso todos os ataques da criatura, prevendo todos os seus ataques com antecedência. Tendo evitado com sucesso todos os ataques, conforme prometido pelo sistema, o herói recebeu um impulso temporário. O corpo do herói começou a ficar muito leve, o que tornou ainda mais fácil evitar os ataques da gárgula. Evitando outro ataque, o herói correu na direção oposta da gárgula, literalmente alcançando o outro lado da sala em um instante. A gárgula rosnou com raiva e sorriu para o herói, olhando para ele com ódio sincero e desejo de matar. O herói entendeu que com tal velocidade era incrivelmente fácil escapar das criaturas, e se ele não tivesse sido ferido, as criaturas não teriam sido capazes de acompanhá-lo. O herói finalmente percebeu que o sistema realmente quer ajudá-lo, então adquirir habilidades agora será sempre uma prioridade para ele, mesmo que tenha que gastar a maior parte dos pontos nisso. A gárgula não desistiu de tentar alcançar o herói e tratá-lo da forma mais cruel possível. Faltavam apenas 40 segundos para o final do jogo. O herói e a gárgula continuaram teimosamente a tentar recuperar o atraso mortal. A melhor solução, segundo o herói, era simplesmente continuar se movendo o mais rápido possível e evitar os ataques inimigos. Este jogo mostrou ao herói que essas criaturas não são mais assustadoras para ele e ele pode seguir em frente. O tempo acabou. O jogo acabou a favor do herói, conforme anunciado pelos alto-falantes da sala. Eles também relataram que os objetivos principais de sobreviver por 5 minutos e matar pelo menos um monstro foram concluídos com sucesso. Ao completar um jogo de 2 estrelas, o herói recebe uma recompensa de 500 pontos de sobrevivência. O herói foi obrigado a sair da sala e retornar à área pública, após o que os oradores silenciaram. Já na área comum, o herói sentou-se e tratou dos ferimentos recebidos no último jogo. Enfaixando a mão quebrada, o herói falou sobre a recompensa que recebeu por matar a segunda gárgula, que ele não esperava ganhar. Uma recompensa adicional foi um cartão de pontos em dobro, que permite que você receba uma recompensa em dobro por completar um jogo. Além disso, para a surpresa do herói, o remédio na arena acabou sendo bem barato e custou apenas 20 pontos por um conjunto bastante grande. Os pensamentos do herói sobre o baixo preço dos medicamentos locais foram interrompidos pelo ronco de seu estômago vazio. O fato de ele estar com muita fome não foi surpreendente, pois ele não comia nada desde ontem. Além da fome, o herói também se preocupava com a questão de onde estava desaparecendo seu amigo de Dreadlocks, pois ele mesmo prometeu encontrá-lo depois do jogo.
Percebendo que provavelmente não encontrará seu companheiro sozinho, o herói coloca o remédio de volta no armário de remédios e decide comprar algo para comer. Já se aproximando das máquinas, o herói foi notado por outro jogador que conseguiu reconhecê-lo. Este jogador achou o herói extremamente arrogante, já que ele só apareceu na arena e conseguiu passar em 2 testes ao mesmo tempo no primeiro dia. Juntando rapidamente todos os fatos em sua cabeça, ele presumiu que o herói, depois de vencer 2 jogos em jogos, agora deveria ter muitos pontos. O herói foi até a máquina de venda automática comprar algo para comer, mas descobriu que a comida e a água eram muito mais caras que os remédios, e além disso, toda a comida já havia sido levada embora. Mais uma vez, o herói estava convencido de que seria difícil sobreviver aqui e para seu próprio benefício teria que enfrentar jogos ainda mais difíceis. Amanhã ele deveria vir aqui mais cedo para comprar comida e não sentir fome novamente. De repente, um jogador se aproximou do herói com 2 de seus amigos que acabavam de passar por ele, mas o destinatário certamente não parecia uma pessoa de quem se deveria esperar uma conversa tranquila. Zombando maliciosamente do herói, ele fez o herói entender que, vindo aqui neste momento, ele nunca seria capaz de comprar comida para si mesmo. O cara de cabeça raspada percebeu que o herói tinha apenas 18 anos e nessa idade definitivamente não duraria muito aqui, ao que os 3 começaram a rir alto em uníssono. Ao vê-los e ouvi-los cair na gargalhada histérica, o herói não conseguiu encontrar nada para lhes dizer, exceto perguntar se estava tudo bem com eles. Ao ouvir o que o herói disse, o trio se acalmou um pouco e o principal deles percebeu que o herói era bastante temperamental. Tirando alguns pacotes de biscoitos, ele começou a convidar o personagem principal para comprá-los, oferecendo um pacote de biscoitos por 400 pontos. O herói ficou muito surpreso com esses preços, pois na própria máquina era possível comprar um pacote por 80 pontos. Percebendo que o preço era muito alto, o herói recusou uma oferta tão duvidosa. Ao ouvir tal resposta, o trio começou a suspirar tristemente, aproximando-se simultaneamente do herói, literalmente apertando-o. O herói, percebendo que o problema estava se formando em sua cabeça, perguntou diretamente o que o trio queria. O líder do trio chegou perto do herói, passando o braço em seu pescoço, disse que ele deveria comprar biscoitos para ir embora, e também disse que era melhor o herói ser amigo dele para que o trio o cobrisse todos os dias. Para ele, ao jogar 2 partidas por dia, o herói terá pontos suficientes para comprar biscoitos dele. O herói entendeu para onde as coisas estavam indo e que se ele não se defendesse agora, esses caras nunca o deixariam para trás. O líder riu de repente e disse que se o herói recusasse a compra, eles teriam que quebrar um de seus membros. Ele continuou a expressar sua suposta justiça, dizendo que o herói era arrogante e não respeitava aqueles que eram mais fortes que ele. Era impossível para eles matar o herói de acordo com as regras da arena, mas não é proibido infligir ferimentos não fatais na arena. O barbeado flexionava os punhos, dizendo que era hora de vencer o herói, já que ele não concordou com a compra, ao que o líder o interrompeu e começou a explicar a função da pulseira como negociação. Ele explicou, trazendo as pulseiras um para o outro, eles podem transferir os pontos ganhos para outro jogador, após o que, dando um tapinha na bochecha do herói, deu-lhe um aviso final. O herói ficou irritado com a situação atual e, se houvesse apenas um valentão, o conflito já teria sido resolvido. Sem dizer nada, o herói levantou a mão, que tinha uma pulseira, e o valentão, vendo isso, imediatamente começou a oferecer a sua. Uma mensagem apareceu na pulseira do agressor pedindo informações sobre a troca. O valentão, sorrindo arrogantemente, elogiou o herói, dizendo que ele tomou a decisão certa ao decidir doar os óculos. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, o punho do herói, cuja pulseira nem estava ativa, voou direto para o sorriso arrogante do valentão. O herói atingiu o valentão com tanta força que ele, sem conseguir manter o equilíbrio, caiu no chão. Tendo caído, o líder ficou muito confuso e em vez de dizer alguma coisa, só conseguiu tossir o sangue que se acumulava em sua boca. O herói, de pé diante do valentão principal, explicou claramente que não iria transferir nenhum de seus pontos para eles. Com suas ações, ele esperava elevar o moral das pessoas ao seu redor e desencorajar esses valentões de roubar os outros, porque de que adiantava ganhar pontos se tais idiotas os levassem embora. Por causa do ocorrido, o principal valentão enlouqueceu completamente, pois agora queria matar o herói de corpo e alma. Levantando-se, ele gritou que o herói deveria ser morto imediatamente, após o que os outros 2 valentões imediatamente correram para cumprir a ordem, e os espectadores rapidamente começaram a se aglomerar na luta. Afastando-se, um cara com dreadlocks viu toda essa cena,
mas em vez de interferir no conflito, decidiu simplesmente observar. Os valentões já estavam atacando o herói, mas ele nem pensou em ser um covarde, porque entendeu que o sistema claramente o escolheu, não porque ele iria se acovardar com tal ninharia. Independentemente de quantas pessoas ou monstros atacassem o herói, ele acreditava que sempre havia uma chance de vitória, o que provou por meio de suas ações ao derrubar um dos touros. O herói entendeu que se simplesmente se esquivasse poderia se fortalecer com a ajuda de habilidades, mas o grandalhão barbeado pegou de surpresa. Ele era uma ordem de magnitude mais forte que os outros dois, e seus golpes eram bastante dolorosos, mesmo que você conseguisse bloqueá-los. O touro-são agarrou o herói pelo ferimento e, rindo triunfantemente, contou aos companheiros que estava ferido. Ele pressionou deliberadamente o ferimento do herói com o dedo, rindo zombeteiramente e aproveitando o momento. No mesmo momento, o líder dessa gangue se preparava para atacar o herói por trás, levantando a mão para atacar. O líder bateu nas costas do herói, fazendo-o escapar das garras do touro raspado e voar para o lado. Com tal golpe, ele colidiu com as costas na parede a toda velocidade. Todo o corpo do herói doeu de dor. A turma olhou para o herói sentado contra a parede, sorrindo e rosnando em sua direção, sem esquecer de insultá-lo de todas as maneiras possíveis. O líder ordenou que seus bajuladores agarrassem o herói e o segurassem com força para que fosse mais fácil quebrar sua perna. O grandalhão dirigiu-se imediatamente em direção ao herói, flexionando simultaneamente os punhos e dizendo, decidindo qual perna quebrar. O corpo do herói parecia estar desmoronando de dor e fadiga, mas mesmo assim, a frequência cardíaca não era suficiente para ativar a habilidade. O touro estava quase lá, o herói não conseguia acreditar que ainda estava tão fraco, mas mesmo que fosse esse o caso, ele não poderia simplesmente desistir. Reunidas as forças, o herói saltou na frente do touro barbeado, mas já havia levantado a perna para atacar. No mesmo momento, a habilidade do herói foi ativada. Ele pôde ver como o touro quebrou a perna, fazendo com que o herói caísse pesadamente no chão. O herói viu cada movimento do touro com antecedência e agora nada o impedia de se esquivar. Depois de se esquivar, o herói ativou o bônus de melhoria de velocidade e derrubou o bruto com uma varredura rápida. O bruto caiu pesadamente no chão e, enquanto voava, o herói conseguiu se reagrupar e já estava logo acima do oponente. Um golpe preciso e o bandido já está preso de cara no chão, e o herói ainda está de pé e segurando o grandalhão. O chão rachou com o impacto, e o bandido ficou ali deitado e sinceramente não entendeu como o herói ficou tão rápido. O herói soltou o bandido e se preparava para atacar o líder, mas ele se antecipou e, gritando que não poderia ser assim, correu em sua direção. O valentão tentou acertar o herói, mas ele conseguiu se esquivar do ataque em um instante, atingindo o atacante com sua velocidade desumana. Após desviar o golpe, o herói, sem pensar duas vezes, contra-atacou o agressor, chutando-o bem na cabeça. Devido à velocidade com que o herói se movia e atacava, o valentão não conseguiu se esquivar ou desviar do ataque, então voou pesadamente para o lado e caiu novamente no chão. O valentão não entendeu como uma garotinha tão frágil conseguiu derrubar os três de uma vez, mas, incapaz de fazer mais nada, simplesmente se deitou no chão. Tendo encontrado um pouco de força dentro de si, o valentão conseguiu rolar de bruços, enquanto o herói olhava para o valentão derrotado com indiferença, mas rapidamente quebrou o silêncio, decidindo lembrar ao valentão suas próprias palavras. O herói se perguntou em voz alta o que fazer com o agressor, quebrar a perna ou fraturar o crânio. O valentão ficou muito indignado com o que estava acontecendo, gritou com o herói, informando de sua imunidade, e também o ameaçou dizendo que não sabia com quem estava mexendo. O valentão continuou a insultar o herói mesmo quando ele estava em uma posição muito desvantajosa, até onde o herói se aproximou e levantou a perna sobre ele, preparando-se para desferir o golpe final. O agressor, percebendo a situação em que se encontrava, parou de lançar insultos e o substituiu por um apelo para ser libertado. O herói atacou, mas errou deliberadamente, chutando alguns centímetros da cabeça do valentão, que, suando frio, achou que já estava acabado. O herói disse diretamente ao agressor que não valia a pena violar as regras por vingança, pelo que ele próprio poderia perder a vida. Como o agressor exigiu muito esforço e tempo, o herói pegou seus biscoitos, comentando que isso era uma compensação pelo mal causado a ele. O cara com dreadlocks também estava observando toda a foto, surpreso com o quão incrível o herói era, mas para sua própria segurança decidiu não chamá-lo por enquanto. Os espectadores reunidos ficaram surpresos ao ver como uma celebridade local, junto com sua comitiva, foi derrotada por algum recém-chegado, sem medo das consequências para si.
O herói saiu da sala e o valentão permaneceu deitado no chão, amaldiçoando o herói e prometendo-lhe lembrar o que acabará de acontecer. Depois de algum tempo, já em sua cela, o herói comia biscoitos troféu, pensando no que poderia esperar daquele valentão. Porém, o herói não se preocupou com isso por muito tempo, ficando até um pouco feliz com o resultado. No mesmo momento, a pulseira na mão do herói notificou-o de que a sua classificação em termos de pontos ganhos tinha mudado e ele tinha subido na tabela de classificação. A pulseira não mentiu, de acordo com a tabela o herói ficou com 276 lugares, e no total eram 324 jogadores na classificação. Ao saber em que posição estava, o herói ficou interessado em quantos pontos totais o primeiro colocado tem no momento. Folheando a classificação, o herói se surpreendeu porque antes mesmo de chegar aos 100 primeiros já viu que os jogadores tinham mais de 5.000 pontos, mas quem ficou em primeiro lugar tinha 7.720 pontos. Porém, isso não surpreendeu tanto o herói quanto o fato de quem ficou em terceiro lugar na tabela de classificação. Em terceiro lugar estava um cara que era dolorosamente parecido com o valentão de ontem, mas além disso, seu sobrenome era exatamente o mesmo do mesmo valentão. Vários pensamentos confundiram muito o herói. Ele começou a entender o que o valentão quis dizer quando gritou que era melhor não mexer com ele. Percebendo que especulações vazias não vão ajudar em nada a situação, o herói decide que seria melhor agora saber mais informações com seu amigo. O herói lembrou que seu amigo de dreadlocks morava na cela de baixo, então desceu, bateu na porta e pediu para ligar para César. O cara com dreadlocks saiu 1 minuto depois e disse ao herói que viu tudo o que aconteceu, e também perguntou ao herói se o fígado estava normal e como ele estava se sentindo em geral. Sem esperar resposta, o cara de dreadlocks disse imediatamente ao herói que agora ele corria grande perigo, pois o terceiro colocado e o valentão de ontem eram irmãos e a vingança já era questão de tempo. Porém, o herói, sem demonstrar preocupação, apenas perguntou ao amigo se esse cara era forte, que ficou em terceiro lugar. O cara com dreadlocks confirmou as palavras do herói, mas percebeu que era o poder nas mãos do terceiro colocado que era a força mais perigosa. A situação geral era que os 30 melhores jogadores estavam divididos em 3 equipas que competiam em jogos avançados e detinham o monopólio geral dos alimentos ao seu nível, vendendo-os aos recém-chegados a preços inflacionados. O amigo continuou explicando que é graças a eles que os recém-chegados podem sobreviver e não serem mortos em testes avançados, pois os 2 irmãos claramente inventarão algo cruel para o herói. O fato do herói ter se metido em encrenca com esses irmãos estragou muito seus planos. Porém, antes que ele falasse qualquer coisa, o cara de dreadlocks lembrou que não havia jogado hoje, se despediu do herói, finalmente dizendo para ele encontrá-lo se ele haverá mais perguntas para ele. Após encerrar a conversa, o herói pensou a respeito e chegou à conclusão de que precisava continuar jogando e se tornar o número 1, para que ninguém mais pensasse em mexer com ele. 3 dias depois, o herói estava se preparando para o próximo jogo, e seus colegas de quarto ficaram de lado e o observaram silenciosamente sair da sala. Assim que o herói saiu da cela, seus vizinhos imediatamente começaram a sussurrar e se perguntar como ele conseguiu ganhar mais de 2.000 pontos em apenas alguns dias na arena. Um deles sugeriu não prestar atenção ao herói e não contatá-lo, pois poderia causar problemas. O herói se afastou da câmera e argumentou que aquele valentão não o incomodava mais, o que lhe parecia estranho, mas no momento ele estava preocupado com assuntos mais importantes. Para ganhar pontos rapidamente, o herói se obrigou a jogar 2 partidas por dia, o que o elevou muito no ranking e com 2.180 pontos já estava na 191ª colocação. O treinamento na simulação ajudou muito o herói, melhorando seu desempenho físico e permitindo que ele passasse na prova principal sem dificuldades. O herói também estava preocupado com onde estava, mas como não havia janelas ou portas e a hora do dia era apenas simulada, era impossível entender. Durante a sua estadia, o herói descobriu que além das áreas comuns e dos quartos, existe um ginásio e um balneário, que só podem ser utilizados com os pontos ganhos. A sensação do tempo foi deixando o herói aos poucos, pois já haviam se passado 5 dias desde que ele entrou na arena e só os jogos e o crescimento o ajudaram a se sentir vivo. Enquanto raciocinava, o herói não percebeu como chegou ao seu objetivo, ou seja, a sala localizada atrás do jogo de nível médio. Uma enorme porta translúcida apareceu diante do herói, na qual estavam representadas correntes e o rosto sorridente de um demônio. O herói trouxe sua pulseira até a porta, após a qual anunciou imediatamente que atendia aos requisitos do teste de nível intermediário e poderia ir mais longe. No mesmo momento, as correntes da porta começaram a se mover,
desenrolando-se em diferentes direções e gradualmente desaparecendo completamente junto com a porta. Essa prova exigia que os jogadores tivessem mais de 2.000 pontos para entrar, aumentava muito a dificuldade, mas em troca permitia que participassem dela em equipe, e não um de cada vez. A pulseira também anunciava que você pode entrar no jogo com jogadores aleatórios, ou convidar seus amigos para ganhar 100 pontos, dos quais o herói se lembrou. O herói escolheu um jogo com jogadores aleatórios e correu mais longe, e o bracelete notificou que após participar ele deveria entrar na sala intermediária em até 5 minutos, caso contrário seria proibido de participar de outros jogos pelo resto do dia. Chegando ao lugar certo, o herói descobriu que apenas uma pessoa lhe foi designada como aliada. Aproximando-se, ele conseguiu examinar esse homem, e, para grande surpresa do herói, seu único aliado era uma garota de longos cabelos escuros. E ao mesmo tempo, em outra parte da arena, aquele mesmo valentão contava com raiva ao irmão o que aconteceu com ele há alguns dias. Embora tenha falado que não queria incomodar o irmão depois de jogar algumas partidas em alta dificuldade, seu verdadeiro sentimento no momento era o do herói, que, em sua opinião, agiu de forma totalmente injusta. O valentão continuou fiel à sua linha, tentando provar ao irmão que o herói fez mal não só a ele, mas também ao irmão, tirando os biscoitos, pelos quais foram obrigados a se vingar. O irmão do agressor continuou a ouvir enquanto terminava de levantar os pesos e se sentava, revelando seu corpo cheio de cicatrizes e uma tatuagem de cobra de dragão nas costas. Um dos capangas que estava por perto deu-lhe uma toalha e depois de enxugar o suor do rosto, ele falou com o irmão, dizendo que duvidava do desejo do herói de cobiçar seus suprimentos. Depois de terminar de se secar, ele se virou para o irmão e disse que ainda deveriam ensinar algumas boas maneiras ao herói. Ao mesmo tempo, o herói e seu aliado para o próximo jogo, na forma de uma garota desconhecida para ele, ainda aguardavam o início. O herói se apresentou primeiro, quebrando assim o silêncio constrangedor que pairava. Sem se virar, a menina se apresentou em resposta, chamando-se Joana, após o que imediatamente informou friamente ao herói que era hora de iniciarem a prova. O herói ficou muito surpreso com a presença de jogadoras, o que ele contou diretamente a ela, tirando o capuz do moletom. O companheiro do herói ainda lhe disse friamente que homens e mulheres moram em áreas diferentes da arena e se encontram apenas em provas intermediárias e jogos avançados. A menina ficou muito surpresa com perguntas tão banais do herói, sugerindo que ele havia acabado de começar a jogar e era completamente inexperiente. Ambos os jogadores receberam uma notificação em seus braceletes sobre a necessidade de confirmar o início do jogo. Ao mesmo tempo, o herói pensou que era impossível adivinhar o quão forte seria um aliado aleatório, mas as meninas que conseguem sobreviver em tais condições deveriam definitivamente não seja fraco. Confirmado o jogo, a menina o iniciou, conforme informa sua pulseira. O portão se abriu e logo na entrada a garota virou-se para o herói, pedindo-lhe que não atrapalhasse, após o que eles entraram, e o sistema confirmou sua participação no jogo. A sala interior era completamente diferente daquelas que o herói alguma vez tinha visto e era uma sala de estilo tradicional, onde as paredes e a decoração da sala eram feitas de madeira, em vez do habitual metal e betão. Depois de caminhar um pouco mais, o herói e seu companheiro puderam ver com o que teriam que lutar neste jogo. 3 figuras apareceram na frente deles, silhuetas que lembravam pessoas, mas 2 delas eram muito mais altas que as pessoas e era claramente visível que eram 2 manequins cobertos com chapas de metal, e o terceiro tinha quase metade da altura de uma pessoa comum, mas vestido com um manto que esconde completamente o corpo, com o símbolo da empresa já familiar ao herói na capa. Essa figura ficava silenciosamente no centro, entre 2 manequins, de costas para os jogadores, porém, se você olhar de perto, verá que dela saíam finos fios vermelhos, conectando-se a todos os membros dos bonecos. O monstro se virou e um rosto apareceu na frente dos jogadores, que mais parecia uma máscara vermelha em forma de caveira com fileiras afiadas de dentes disformes, e das órbitas oculares, em vez de olhos, sobressaíam pincéis, dos quais linhas veio. A garota percebeu em tom calmo que a criatura definitivamente parecia uma marionete, não havia nenhum sinal de medo diante da criatura em seu rosto. O boneco fez uma reverência aos jogadores, convidando-os a iniciar o jogo. Os manequins próximos ficaram em poses mais ameaçadoras, mostrando que estavam prontos para a batalha. O herói ficou surpreso com o comportamento dos monstros, mas a garota rapidamente lhe explicou que até o jogo começar eles não atacarão. Foi anunciado 1 minuto de preparação para o jogo,
Os jogadores tiveram que enfrentar um desafio de uma estrela de dificuldade média, cujo objetivo era capturar o item do cinto do titereiro em 20 minutos. A recompensa pelo jogo era igual a 1000 pontos por pessoa. Uma condição especial era retirar um dos 2 bonecos do cinto do titereiro, mas apenas um estava correto, e seria imposta uma penalidade aleatória por tirar o boneco errado. Após este anúncio, a contagem regressiva começou imediatamente. O herói ficou surpreso com o estado impreciso da tarefa, pois não havia sinais pelos quais se pudesse distinguir a boneca certa da errada. Ao que a menina apenas disse que primeiro precisavam aproxime-se do titereiro e só então descubra. Assim que a contagem regressiva terminou, os manequins correram em direção aos jogadores em uma velocidade vertiginosa, desembainhando as lâminas de suas espadas. O herói alertou a garota para ter cuidado, e ela, por sua vez, saiu correndo, gritando ao herói sua intenção de distrair os manequins. Um manequim com uma espada longa atacou o herói, mas no último momento ele conseguiu evitar o ataque e se esquivar. A espada bateu no chão com um estrondo, esmagando e espalhando fragmentos em diferentes direções, um dos quais danificou as roupas do herói e deixou um arranhão em seu braço. O herói disse em voz alta que não gostou nada dessa situação, mas no momento não tinha tempo para indignação, mas precisava evitar ataques, caso contrário estaria acabado. A garota encontrou um manequim armado com espadas afiadas de uma mão, com as quais ele cortou caoticamente o ar ao seu redor. Um dos golpes quase a pegou, mas apenas cortou uma pequena mecha de cabelo. Os monstros foram mais rápidos do que ela esperava. Depois de coordenado, o manequim desferiu um golpe cortante com as 2 espadas, do qual a garota se esquivou habilmente saltando sobre ele. O herói também continuou a iludir o manequim com uma espada longa, com a qual ele cortou caoticamente tudo que cruzava seu caminho. Evitando os golpes, o herói continuou pensando em como se livrar dos bonecos, pois eles os impediam de chegar até o titereiro para pegar o boneco do cinto. O coração do herói batia descontroladamente de medo e estresse. A situação parecia um impasse. Ele não sabia o que poderiam fazer. O que chamou a atenção do herói foi a cena da menina desviando do manequim com um pulo, o que o impressionou bastante, pois ela era muito boa no jogo. O titereiro não se distraiu da batalha nem por um segundo e externamente parecia que estava realmente gostando do que estava acontecendo. O boneco com 2 espadas rapidamente se reagrupou e já se preparava para atacar a garota, que ainda estava no ar. O manequim saltou em sua direção e já se preparava para perfurá-la com as 2 espadas. Parecia que o jogo estava prestes a terminar. No último momento, a garota conseguiu se esquivar e as espadas cravaram-se no chão ao lado dela. Depois de se esquivar com sucesso, o marionetista estava claramente na frente da garota e não havia nada entre eles, então ela decidiu arrancar a boneca preciosa de seu cinto. O herói percebeu que ela se preparava para correr em direção ao titereiro, então começou a ficar muito preocupado, pois ela poderia facilmente cometer um erro ao pegar a boneca errada. Parando para hesitar, a menina correu em direção ao marionetista, decidindo qual das bonecas deveria pegar. Ela rapidamente encurtou a distância até o alvo, e o titereiro, por sua vez, nem pensou em se afastar e simplesmente ficou parado. Ela chegou perto o suficiente para olhar o marionetista com mais atenção, mas infelizmente, até agora, não estava claro qual dos bonecos em seu cinto estava correto. O herói ficou muito preocupado com o fato de o titereiro ser tão fácil de se aproximar dele. Parecia-lhe que algo estava claramente errado. Por um momento, pareceu ao herói que os fios se afrouxaram um pouco e se apertaram novamente, fazendo com que a marionete com 2 espadas se contorcesse de forma anormal. Pressentindo algo completamente errado, o herói gritou para a garota tomar cuidado, pois o marionetista estava preparando um novo ataque desconhecido para eles. A menina respondeu e também percebeu os movimentos não naturais da marionete da qual ela acabará de fugir. No momento seguinte, o boneco se partiu em várias partes, em uma velocidade vertiginosa. Suas partes superiores voaram em direção à garota. A menina ficou chocada com o fato de os bonecos conseguirem se separar, mas não tendo tempo de entender completamente a situação, ela começou a se virar para encarar as partes voando em sua direção. Ela rapidamente puxou o moletom amarrado do cinto e colocou-o na sua frente, protegendo-se do golpe da espada voando em sua direção. Ao enrolar o capuz em volta da espada, ela conseguiu desviar o golpe da marionete para o lado sem receber nenhum dano. Seu moletom foi rasgado em pedaços com o golpe, e as outras 2 partes da marionete já se preparavam para atacar depois, aumentando a intensidade e o ritmo da batalha. A outra parte com a segunda espada avançou contra a garota com a mesma rapidez, preparando-se para atacar com outro golpe cortante.
A marionete passou voando pela garota, espirrando sangue e batendo a lâmina da espada no chão. O herói viu todo esse quadro e, embora estivesse preocupado com o infortúnio de sua companheira, não pôde ajudá-la de forma alguma, pois ele próprio estava em uma situação perigosa. A menina claramente teve sorte, pois a lâmina passou tangencialmente sem atingir órgãos vitais ou membros, apenas cortando suas roupas e deixando um ferimento profundo. A mão da marionete, que havia rasgado o moletom da menina, estremeceu e se preparava para desferir um golpe fatal. O herói percebeu esse movimento e entendeu que se não interviesse, seu parceiro enfrentaria agora o fim. A mão disparou instantaneamente na direção da garota, empurrando a lâmina para frente no desejo de desferir o golpe final. A menina ainda estava sentada no chão, incapaz de se esquivar, embora o ferimento não fosse fatal, era difícil para ela se mover devido à dor ardente e ao choque. Felizmente para ela, o herói estava completamente bem, então bateu na mão, acertando-a na direção oposta, salvando assim a garota. A mão voou em direção ao titereiro e ao torso da marionete desmontada, e o herói, voltando-se para a menina, perguntou se ela aguentaria mais um pouco. Ela sentiu e depois que conseguiu recuperar o juízo, levantou-se e ficou silenciosamente de costas para o herói. Faltavam 14 minutos para o final do jogo. O boneco se recompôs, junto com o segundo, cercaram o herói e a menina, não lhes dando espaço para recuar. A garota agradeceu ao herói por avisá-la, sem ele ela provavelmente já estaria morta. O herói não respondeu a esse agradecimento, mas disse que tinha planos e percebeu que o próprio titereiro, ao contrário dos bonecos, não era fisicamente forte. Ele também observou que o jogo foi claramente projetado para dois, então era do seu interesse que a garota estivesse viva e capaz. A menina gritou para avisar o herói, pois um dos bonecos jogou suas espadas contra eles. As facas passaram voando, quase atingindo os jogadores. A garota voltou-se para o herói, tentando entender o que deveriam fazer para vencer. O plano do herói era virar as espadas dos bonecos contra o marionetista e cortar suas cordas, desarmando-o completamente. A menina não gostou do plano, ao que observou sarcasticamente que os bonecos não tinham pressa em ajudá-los, ao que o herói simplesmente lhe disse para fazer o boneco com duas espadas correr para a esquerda. O herói conduzirá o outro boneco pelas cordas para que no momento certo ele possa cortar as cordas com uma espada. Depois de lidar com um boneco, eles terão que correr atrás do boneco, pois o boneco restante não irá interferir neles. Tendo expressado seu plano, o herói evitou o ataque da marionete e correu em direção à segunda marionete, atraindo a primeira. Tendo evitado outro golpe, o herói gritou para a menina congelar por alguns segundos, pois não podiam permitir que a marionete se separasse. O herói diminuiu cada vez mais a distância, e o segundo fantoche correu atrás dele sem pensar, preparando sua longa espada para o ataque. Ao alcançar os fios, o herói saltou sobre eles e a marionete que o perseguiu atingiu. O golpe não atingiu o herói, mas cortou os fios em dois, rompendo a ligação entre um dos bonecos e o titereiro. Tendo perdido o contato com o marionetista, o boneco desabou com um rugido aos pés da menina, que não acreditou que seu plano tivesse funcionado. O herói continuou evitando ser atingido pelo boneco ainda em movimento e lembrou ao parceiro que ainda precisavam pegar o boneco enquanto podiam. Evitando todos os ataques do boneco, o herói conseguiu chegar perto o suficiente do próprio marionetista para arrancar o boneco do cinto. O herói pegou o cinto do titereiro na ânsia de arrancar o brinquedo e terminar o teste, mas foi imediatamente impedido. A marionete que eles acabaram de derrotar perfurou seu ombro direito. O herói ficou chocado com a rapidez com que os fios foram restaurados. Embora o herói tenha sido parado pela marionete, a menina naquele momento já conseguia contornar o marionetista e se preparava para atacá-lo por trás. Para ajudá-la, o herói agarrou o boneco maior e tentou com todas as suas forças não deixá-lo escapar, gritando para a menina se apressar. O torso da segunda marionete avançou em direção à menina, que já se aproximava do marionetista, que tentava zelosamente escapar de suas mãos. Depois de dar o último puxão, a menina finalmente arrancou o brinquedo com a letra B do cinto do titereiro, após o que todos congelaram. Os bonecos e jogadores congelaram, mas em vez de declarar vitória, os alto-falantes anunciaram que a menina havia pegado o brinquedo errado. A menina se levantou e olhou para o brinquedo, que brilhava em vermelho, mas o sistema continuou a notificação e informou que, como punição por pegar o objeto errado, o brinquedo em suas mãos estava prestes a explodir. O sistema continuou e disse que o herói tem duas opções: continuar o jogo e, se tiver sucesso, salvar todos e ganhar 1000 pontos, e se não tiver sucesso, explodir ou sair do jogo, condenando a garota sozinha à morte certa. O herói ficou intrigado e começou a pesar todas as opções,
bem como adivinhar em que condições se encontravam. A menina não conseguia jogar fora a boneca, ela literalmente grudou em sua mão, mas o sistema ainda informava que o herói precisava fazer uma escolha. O herói não queria condenar a garota à morte, além disso, escapar significava uma perda muito grande de pontos para ele, mas ele realmente não queria arriscar a vida por 1000 pontos. Uma grande vantagem era que só restava um boneco e não deveria haver mais multas. No entanto, outro fator negativo foi que as cordas das marionetes foram restauradas muito rapidamente, por isso era impossível confiar totalmente no plano de cortá-las. Os ferimentos desaceleraram muito o herói, de modo que as chances de vitória estavam cada vez mais inclinadas a zero. Depois de pesar todos os prós e contras, o herói chegou à conclusão de que era melhor tentar outra hora e terminar o jogo. Percebendo o que o herói iria fazer, a garota pediu para esperá-lo e ofereceu-lhe seu trunfo, que ela guardou por último na forma de uma carta bônus. Ela chamou a atenção para o fato de que o herói provavelmente já havia encontrado bônus ocultos, então se ele continuasse, ela lhe daria esta carta, com a qual ele seria capaz de completar masmorras ainda mais difíceis. Para provar isso, ela abriu uma janela em sua pulseira, revelando que realmente tinha o bônus de poder comprar uma arma. A tentação do herói de ficar e continuar jogando tornou-se visivelmente maior, porque tais bônus são obviamente muito difíceis de encontrar. Mas embora a tentação fosse grande, ainda permanecia o risco de explosão, sobre o qual o herói informou a menina. Porém, para convencê-lo definitivamente a ficar, ela se ofereceu para fazer qualquer coisa por ele se ele ficasse. O sistema repetia que o herói deveria fazer uma escolha, mas tendo decidido que precisava, o herói exigia 500 pontos após completar o jogo. Ele estava falando sério em suas intenções, então avisou a garota que se ela não lhe desse esses pontos, ela se arrependeria muito. A resposta que ouviu agradou muito a garota, e ela repetiu novamente que estava pronta para dar ao herói tudo o que ele quisesse se ele ficasse. O plano adicional da garota era capturar uma das espadas dos fantoches e usá-la contra eles. Porém, agora, em vez de cortar os fios, eles atacam as mãos do titereiro, pois os fios serão restaurados muito rapidamente. Livrar-se das mãos do marionetista garantiu que os bonecos não representariam mais uma ameaça e seriam capazes de vencer. A vida da menina estava em jogo e ela estava pronta para fazer qualquer coisa para vencer e sobreviver. Depois de concordar com o plano, o herói confirmou a continuação do jogo, a partir do qual foi acionado um cronômetro de 3 minutos, após o qual toda a sala deveria explodir. 3 minutos era um tempo muito pequeno para tal teste. Além disso, o marionetista definitivamente mudou de tática, então agora seria muito difícil se esquivar. Os bonecos cobriram o titereiro, mostrando assim que agora vão se defender e não atacar, o que complica muito a tarefa do herói e de seu parceiro. A menina duvidou do plano, pois se não conseguisse tirar a faca do boneco, eles simplesmente se armariam e morreriam. Em resposta a isso, o herói voltou-se para uma lâmpada próxima e, se o plano principal falhasse, ofereceu-se para incendiá-los com uma tocha desta lâmpada. O herói disse à menina para pegar a tocha e se tudo não correr conforme o planejado, eles terão tempo de reagir. Terminada a discussão, os jogadores correram em direções diferentes. A garota correu em direção à tocha e o herói correu, preparando-se para atacar o boneco. O coração do herói batia forte. A marionete avançou sobre ele, erguendo a espada acima dele para um golpe poderoso, mas desta vez o herói não iria se esquivar do ataque, mas acertá-la primeiro. Ele pulou direto sobre o boneco e com um forte golpe no joelho foi capaz de dividi-lo em 3. O coração do herói batia descontroladamente e já havia atingido a velocidade necessária, então ele imediatamente ativou a habilidade. Ele viu antecipadamente todos os ataques possíveis do fantoche e poderia facilmente prever suas ações futuras. A marionete atingiu todas as suas partes ao mesmo tempo, mas o herói evitou todos os ataques sem receber nenhum dano. A espada da marionete estava muito perto de cortar seus próprios fios, mas a marionete ainda conseguiu parar e evitar um corte desnecessário. O outro membro voou para cima, preparando-se para atacar o herói novamente, mas era exatamente disso que ele precisava. O herói gritou para a garota correr até ele assim que conseguisse pegar a tocha. Uma garota com uma tocha nas mãos aguardava o comando necessário para dar apoio ao herói. Ao ouvir as palavras do herói, ela correu com a tocha em sua direção, ao que a marionete com uma grande espada reagiu e também correu para atacá-la. Esquivando-se do ataque, ela jogou a tocha com toda a força em direção aos fios que ligavam as espadas da outra marionete e do titereiro. A tocha rolou pelo chão e parou exatamente nos fios, incendiando-os e imobilizando um dos braços do boneco. Sem perder tempo,
O herói agarrou esta mão e arrancou-lhe a espada, ao mesmo tempo que se cumpria a condição da sua habilidade, da qual recebeu um bônus de velocidade durante 2 minutos. Preparando-se para um contra-ataque, o herói pediu à menina que segurasse o fantoche com uma espada grande enquanto ele lidava com o titereiro. O herói correu em direção ao titereiro com uma velocidade incrível, o que deixou a garota muito surpresa, pois até agora ele se movia visivelmente mais devagar. A marionete, sem um braço, tentou atacar o herói, mas com um braço fez de forma muito incerta. Além da falta de jeito da marionete, ela também foi prejudicada pela enorme velocidade do herói, que já havia entrado em suas costas e se balançava para desferir um golpe fatal. Com um golpe, o herói cortou o corpo da marionete longitudinalmente, destruindo completamente essa parte do corpo da marionete. No mesmo momento, um dos fios do titereiro voltou para recuperar a espada e usá-la contra o herói. O fio era muito forte e era impossível simplesmente rasgá-lo com as mãos. A marionete de espada longa, esquecendo-se completamente da garota, correu em direção ao herói, preparando-se para atacá-lo. Em grande velocidade, ela voou até o herói, até que ele não conseguisse empunhar a espada normalmente, para terminar a batalha com um golpe. O herói não sabia o que fazer nesta situação, portanto, após analisar todas as opções possíveis, iria lançar a espada. Porém, sem ter tempo de tomar nenhuma decisão, a menina atacou o fantoche, o que a confundiu muito, dando ao herói a chance de atacar o titereiro. O herói aproveitou a oportunidade e cortou o fio que puxava a espada, após o que imediatamente correu em direção ao titereiro. Quase instantaneamente, ele se viu bem na frente do marionetista, preparando-se para desferir-lhe o golpe decisivo. Um golpe rápido da espada e os membros decepados do titereiro já voavam na direção oposta. A segunda marionete caiu com estrondo, e o tempo no cronômetro congelou em 21 segundos. A garota congelou de apreensão, olhando para o herói. O herói ficou ao lado do cadáver do titereiro, erguendo triunfantemente o brinquedo no ar, indicando que o jogo havia acabado a seu favor, o que foi confirmado por uma voz mecânica vinda dos alto-falantes. Eles venceram e conquistaram 1000 pontos, mas também o herói não se esqueceu de lembrar ao parceiro o acordo. Ela, por sua vez, ficou muito feliz por eles terem sobrevivido e conseguido vencer, informando simultaneamente que devolveria o que prometeu e ao mesmo tempo compartilharia informações sobre a ligação entre a carta de arma e o jogo avançado. Ao mesmo tempo, jogadores de alto escalão se preparavam para um jogo avançado no ginásio da arena. Um de seus subordinados chegou ao 3º lugar para receber dele uma tarefa para a qual ele próprio não tem tempo no momento. Ele disse que iam para um jogo avançado e perguntou se o subordinado sabia por que não foram levados com eles. Sem pensar muito, o subordinado presumiu que o motivo fosse a briga recente do irmão 3º colocado e o roubo de seus biscoitos. O 3º confirmou o palpite do subordinado e esclareceu que sem ele seu irmão não era nada e só poderia se meter em encrencas todos os dias, mas mesmo assim, ele ainda era seu irmão. Para evitar o que acontecesse com seu irmão no futuro e preservar sua dignidade, eles precisavam se livrar do herói, pois caso contrário continuariam a ser ignorados. Sem hesitar, o subordinado, que era Chunk, o 7º colocado, concordou em completar a tarefa. Todos na mesma sala onde o herói quase voou pelos ares com seu novo conhecido, eles agora fechavam o acordo pacificamente um na frente do outro. A garota explicou ao herói como funciona o sistema de trocas e por que as trocas demoram tanto e com tantas etapas, perguntando também se ele estava escondendo seu poder. O herói respondeu que isso não era inteiramente verdade. Antes de mais perguntas, lembrou-a do cartão de arma que ela havia prometido a ele. Em resposta, a garota apenas estufou as bochechas, resmungando que não gostava de tirá-la a menos que a situação exigisse, mas o herói continuou a bombardeá-la com perguntas, agora perguntando como esta carta está ligada ao jogo avançado. A menina continuou a sua explicação, disse que as armas não estavam disponíveis publicamente neste nível, muitos tentaram encontrá-las aqui, mas sem sucesso. Alguém conseguiu tirar armas de monstros, mas de acordo com as regras da arena é proibido levá-las para fora da sala. Depois que a garota conseguiu obter o cartão, ela descobriu que a arma sempre esteve em jogos avançados, mas a maioria não sabia disso e apenas alguns poucos tinham acesso a ela. Terminada a explicação, a menina se ofereceu para cooperar no futuro e se unir para jogarem juntas, pois conhecia muitas informações que seriam úteis ao herói. O herói concordou com esse acordo, após o que eles se despediram e foram para seus respectivos prédios da arena. Durante o teste intermediário, o herói foi bastante espancado e no nível atual de suas habilidades será difícil para ele jogar 2 testes por dia. Porém,
Não era isso que preocupava o herói agora, mas o quanto a atenção das outras pessoas estava voltada para ele naquele momento. A partir do momento em que o herói saiu da sala de jogos, algum outro jogador o seguiu. Ele o seguiu lentamente, diminuindo gradativamente a distância e ao mesmo tempo não se deixando detectar. Chegando perto o suficiente, ele cumprimentou o herói em voz alta, após o que começou a sufocá-lo até que ele perdesse a consciência. O herói acordou já suspenso por correntes no ginásio após ser encharcado com um balde de água fria. Abrindo os olhos, viu que diante dele apareceu o valentão que ele já conhecia, um número ainda maior de seus subordinados do que antes. O herói acreditava que foi pego porque não tomou cuidado ao sair do jogo, por isso estava enforcado, cercado por essa gangue de valentões. O sétimo se afastou e disse que superestimava o herói e o considerava mais influente, dada sua fama e arrogância, pois o herói nunca o notou quando seguiu após a prova. Percebendo que não tinha mais nada para fazer aqui, o sétimo saiu do ginásio, finalmente relatando que o herói agora estava completamente à disposição dos valentões. O herói continuou pendurado na corrente, mas entendeu que precisava de alguma forma sair dessa situação. O líder olhou para o herói e disse ter ouvido rumores de que o herói foi capaz de superar a prova intermediária e acumular pontos rapidamente, o que fez o herói parecer patético para ele em sua situação atual. O herói respondeu dizendo que ele era tão lamentável que, sem a ajuda de outra pessoa, não conseguiria encontrar o herói e descobrir pessoalmente. O valentão ficou furioso instantaneamente e já estava se preparando para atacar, que era o que o herói precisava dele. O valentão balançou e estava prestes a bater, mas o herói conseguiu chutá-lo mais cedo, fazendo com que o valentão cambaleasse. Este golpe irritou muito o valentão e ele chamou seus asseclas para segurar o herói, mas no mesmo momento ele envolveu as pernas em volta do pescoço do valentão e o agarrou. O herói apertou com força as pernas em volta do pescoço do líder, após o que ameaçou a todos ao seu redor que o estrangularia se eles se aproximassem de um passo. Ele exigiu ser libertado das correntes, ao mesmo tempo apertando cada vez mais as pernas, o que fez com que os olhos do líder ficassem vermelhos e ele gradualmente começou a perder a consciência. Os subordinados não sabiam o que fazer, então simplesmente observaram o que estava acontecendo. Sem o conhecimento do herói, o líder deu um sinal que seus subordinados foram capazes de perceber e compreender. Um dos subordinados subiu até a corrente, ao contar até 3, estava prestes a desengatar o personagem principal. O herói entendeu que eles não o deixariam ir tão facilmente, portanto, assim que ele pulou e rapidamente tirou as correntes, ele novamente capturou o líder com eles. Ele continuou segurando a corrente no pescoço do valentão, lembrando que já havia tentado aleijar o herói 2 vezes e não podia deixá-lo ir tão facilmente. Os subordinados cercaram o herói, esperando o momento mais vantajoso para atacar, enquanto o líder continuava a espalhar ameaças ao herói. O herói disse ao líder diretamente em seu ouvido que ele só queria participar dos jogos e que toda a culpa pelo que estava acontecendo era exclusivamente deles. Era impossível permitir que esse idiota interferisse repetidamente no herói, então era claramente necessário fazer algo com ele. No mesmo momento, um de seus subordinados, armado com uma barra, avançou por trás contra o herói. O herói empurrou o valentão e se esquivou, fazendo com que o abutre apenas caísse no chão com um som alto. O valentão correu para o lado e prometeu a quem agarrasse o herói dar 3 pacotes de biscoitos como recompensa. O valentão com a barra continuou a balançá-la, tentando de alguma forma acertar o herói. Evitando outro ataque caótico do abutre, o herói revidou o agressor com um punho. O golpe atingiu o peito do agressor, quebrando várias costelas e nocauteando. Sem ter tempo de reagir, o herói recebeu uma pancada na cabeça de um abutre de outro valentão que atacou o herói enquanto ele lutava contra outro. O abutre cortou a pele da cabeça do herói, fazendo-o sangrar, mas ele não se surpreendeu e, usando a corrente que acabará de pendurar, atingiu o agressor bem na cara. O terceiro valentão também balançou a barra em direção ao herói, mas ele conseguiu evitar o golpe e se esquivar. O herói saltou para trás para evitar um golpe fatal, que surpreendeu um valentão, e o segundo ficou de joelhos e cobriu o rosto com as palmas das mãos por causa da dor. Havia muitos oponentes e o herói sentiu que não conseguiria lidar com a situação, mas se quisesse se tornar o melhor, precisava aprender a lidar com isso. O coração do herói bateu rápido o suficiente, portanto, ele ativou sua habilidade, após o que correu para um ataque frontal. Graças à sua habilidade, ele viu os movimentos de cada inimigo que notou e não teve problemas em evitar seus ataques e contra-atacar. Como um raio, ele evitou ataques e um por um nocauteou seus oponentes com golpes precisos.
Embora a gangue tenha sido derrotada, o líder ainda conseguiu entrar no ponto cego do herói e atacá-lo com um projétil de barra que estava ao seu alcance. O golpe atingiu a perna do herói, a dor se espalhou por todo o corpo, mas no calor da batalha ele foi capaz de suprimi-la. A raiva dominou o herói, enchendo seus olhos de sangue e permitindo-lhe ignorar a dor de seus ferimentos. Gritando de raiva, ele agarrou o líder pelos cabelos e bateu com o rosto no chão com uma força tremenda, nocauteando-o. O herói ficou sobre o corpo sem vida do valentão, gritando em sua direção que foi ele quem fez o possível para aleijá-lo. Ele olhou para o valentão com ódio, lembrou-se de suas próprias palavras para ele de que o herói não poderia sobreviver e, portanto, ele teve que se proteger. No mesmo momento, o herói conseguiu perceber um dos servos recuperados, que novamente atacou com a barra do bar, mas o herói conseguiu deter o golpe com uma das mãos. O herói olhou para esse bajulador com ódio, perguntando ao mesmo tempo por que ele queria tanto morrer, mas o próprio cara gritou para seus homens levarem embora o líder. O cara foi interrompido no meio da frase, pois o herói bateu na cabeça dele com halteres, fazendo-o cair inconsciente no chão. Um dos servos agarrou o líder e correu para fugir, gritando sobre como ele era um herói terrível. O herói tentou detê-lo, mas uma dor terrível irradiou por todo o corpo do herói, impedindo de dar um passo sequer. Com dor, o herói caiu no chão, após o que descobriu que sua perna estava quebrada, e foi surpreendente como ele ainda conseguia não apenas se mover, mas até ficar em pé. Mas o mais importante, ele não entendia como poderia seguir em frente. Depois de algum tempo, no quarto onde morava o herói, 2 de seus vizinhos se preparavam mentalmente para ir participar dos jogos, o que não agradava a nenhum deles. O outro apenas o xingou em resposta a essas reclamações, dizendo-lhe rudemente para calar a boca, após o que a porta da sala se abriu ruidosamente. Foi um herói que, com uma perna quebrada, conseguiu de alguma forma chegar à sala. O cara mais agressivo sorriu para o herói, querendo atacá-lo, mas o outro o impediu, aconselhando-o a não se meter em encrencas desnecessárias. Concordando silenciosamente, o agressivo saiu da sala, dizendo quanto teve azar de conviver com o herói, e o segundo saiu atrás dele. O herói sentou-se no chão e pensou silenciosamente no que fazer a seguir, pois com a perna quebrada não conseguiria participar dos jogos, e seu equilíbrio não seria suficiente por muito tempo, pois todos os dias seriam cobrados 100 pontos por inação. De raiva, o herói bateu no chão com o punho, sem entender como conseguiu chegar aqui. Boas lembranças de sua irmã, que ainda estava no hospital e precisava de sua ajuda, passaram por sua mente. Ele se culpou por ser tão ganancioso, por isso acabou aqui na arena. Porém, ele também viu o lado positivo da situação atual, pois seu cartão do banco ficou com a irmã, junto com o bônus que ganhou brincando de pega-pega com um estranho antes de chegar aqui. Isso deveria ser suficiente para pagar os serviços médicos, mas o herói ainda não entendia por que estava tão insatisfeito, porque finalmente tinha esperança. Naquele momento, o herói se lembrou de seu primeiro jogo, quando lutou com gárgulas e elas quebraram seus dedos, mas no final ele estava completamente vivo e bem. Embora situações semelhantes não tenham acontecido novamente, esta memória deu esperança de que nem tudo estava perdido e que havia esperança. O herói decidiu verificar as mensagens e alertas do sistema, onde descobriu que novos poderes do sistema estavam disponíveis para ele, sobre os quais ele imediatamente quis saber mais. O sistema notificou o herói que foi inaugurada uma função como um shopping center para iniciantes. Depois de pesar tudo rapidamente, o herói percebeu que a loja abriu assim que o herói acumulou a quantidade necessária de pontos. Observando a funcionalidade do shopping center, o herói descobriu que nem todas as funcionalidades estavam disponíveis, mas o que estava disponível não parecia menos útil. Enquanto procurava algo que pudesse ajudar o herói neste momento, ele se deparou com a seção de recuperação física, onde conseguiu encontrar um remédio para 1000 pontos que poderia curar ferimentos graves em 6 horas. Com algumas dúvidas, o herói mesmo assim decidiu comprar a cápsula, pois se não tentasse não saberia se funcionou. Imediatamente após a compra, uma pequena cápsula apareceu na palma da mão do herói, parecia incomum e emitia um pequeno brilho escarlate. Esperando que o sistema lhe fornecesse uma panaceia para sua fratura, o herói engoliu a pílula inteira. Não ficou claro o que exatamente afetou o herói, o remédio ou o cansaço geral, mas depois de tomar a pílula misteriosa, ele adormeceu imediatamente. Em algum lugar em outra sala da arena, o valentão e seus asseclas lambiam as feridas. O líder sentou-se e lembrou com orgulho como ficou a perna do personagem principal depois que ele o acertou. Um dos cantores confirmou suas palavras,
dizendo que viu o herói se arrastando para dentro da sala como um cachorro espancado, após o que lembrou ao líder o acordo sobre os biscoitos. O líder sorriu e lembrou-lhes que foi ele quem quebrou a perna do herói, enquanto eles se mostravam piores do que ele pensava. A ideia de que o herói agora só poderia se esconder em cantos escuros aguardando a morte o divertiu muito, fazendo com que uma careta nojenta aparecesse em seu rosto. Farto, disse aos lacaios que trouxessem a carne que seu irmão havia trazido, porque eles mereciam. Depois de muito tempo, o herói voltou a si em seu próprio quarto, sentiu como se tivesse dormido o dia todo e sua perna estava dormente. Pensando na perna dormente, percebeu imediatamente que estava bem e não havia mais fratura, além de outros ferimentos no corpo. No mesmo momento, o sistema notificou o herói que seu treinamento diário estava prestes a terminar e, caso ele não o completasse, seus pontos seriam descontados. O herói ficou simplesmente feliz com o treinamento, então imediatamente entrou na simulação, onde lembrou que tinha visto uma aba de armas e seu fortalecimento no armazenamento do sistema. Antes de comprar uma arma, o herói queria acumular pontos, mas pelo fato do valentão não lhe proporcionar uma vida tranquila, ele teve que comprar um meio para lutar por sua vida, caso contrário seria morto tão rapidamente. O herói ativou o cartão para o direito de comprar armas, após o que o sistema o notificou de que agora ele tinha permissão para comprar armas e usá-las posteriormente, o que significava que o herói agora estaria em um nível completamente novo.